Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos dando início aqui a mais uma lição, da revista Discipulando, da editora CPAD, certo? Estamos na quarta lição, o título é Sou Nova Criatura. Como sempre, estamos lendo as lições bíblicas diárias e hoje vamos ler a reflexão bíblica do dia de segunda-feira, certo? Que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 1, versículo 15. Meus amados, a meditação dessa aula, a meditação da aula da lição 4, ela está no livro de João, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? A nossa leitura, como já foi dito, nossa reflexão bíblica diária de hoje está no livro de Marcos, o capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus queridos, para vocês entenderem, para nós entendermos melhor essa passagem específica aqui, o versículo 15, nós teríamos que ter lido aqui praticamente todo o capítulo 1 do livro de Marcos, certo? Vai falar do batismo de Jesus Cristo por João Batista, né, em águas, que o Espírito Santo desceu como uma pomba, que ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? E logo após disso, né, vem o versículo 14, antes de chegar no 15, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Aí agora o 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus queridos, eu queria deixar aqui claro para vocês por que o reino de Deus está próximo. Né? Por que o reino de Deus está próximo? Porque, queridos, né, naquela época, né, o reino do Messias, né, sobre a terra, prometido prometido no Antigo Testamento, né, e aguardado pelos judeus, né, e tão aguardado pelos judeus, né, estava próximo, né, pois, né, no caso o Messias chegara lá, no caso que o Messias é Jesus Cristo. No entanto, o povo judeu, ele não aceitou, não reconheceu, né, mas o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, segundo Jesus fala. Então, arrependei-vos dos pecados, de todo o mal, né? E crede no Evangelho. O que é Evangelho, meus queridos? Então, Evangelho significa boas novas, né? No caso, são as boas novas de Deus, as boas novas do Senhor, né? Que Jesus é o Salvador. Então, o que esse versículo quer dizer, o que Jesus Cristo ele falou nesse versículo foi que o tempo está cumprido. No caso, ele tinha chegado. O Messias, tão esperado pelos judeus, que eles liam no Antigo Testamento, estava lá, né? E o reino de Deus está próximo. E arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é boas novas de Deus, que Jesus é o Salvador, certo? E os judeus, eles acabaram não, lá na frente, como nós vamos ler, os judeus, eles acabaram não crendo, não entendendo isso e até chegar à crucificação de Jesus Cristo. Mas também, lógico que estava escrito que isso ia acontecer, não ia ser diferente, certo? Então, meus queridos, o que esse versículo quer dizer? É justamente isso. O tempo está cumprido,
As escrituras do Antigo Testamento estavam se cumprindo a partir do momento que Jesus Cristo veio, né? O reino de Deus está próximo e arrependei-vos e crede no Evangelho. No caso, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. As boas novas de Deus é o próprio Jesus Cristo. Amém? Para nossas vidas. Então fica essa reflexão para vocês. Arrependei-vos de todo o coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então se arrependam, meus amados, e creiam em Jesus Cristo, que é as boas novas de Deus, as nossas vidas. Amém? Fiquem na paz, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.